Amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Nós estamos aqui na quarta temporada da série Missões no Exterior. Amém! Estamos começando essa nova temporada, vocês estão vendo, estamos aqui num novo formato, novo cenário, novo apresentador, né? Porque as apresentadoras antigas não estavam disponíveis, aí estão chamando qualquer um pelo jeito, né? Mas vamos lá. Não, brincadeira, né? Nós vamos começar essa nova série, graças ao Senhor, tem muita coisa vindo pela frente. E cada episódio vai ter um apresentador diferente. Nós chamamos dessa vez as tropas e os capitães. Aê! Então tem adolescente, eu sou um deles, né? E também tem os capitães para conduzir esse momento. E graças ao Senhor, nesse primeiro episódio, nós estamos com vários missionários, né? De diferentes continentes, serviram em diferentes países. Amém? Essa temporada também vai ser em formato de podcast. Falando nisso, alguém sabe de onde vem a palavra podcast? Jorge, isso aí? Não? Eu também não, eu achei que um podia me explicar. Não, então tá bom. Vamos lá, eu queria que cada um se apresentasse, né? Pode falar o nome, pode falar o país de onde vem, né? Onde mora atualmente e onde já serviu ou está servindo. Pode ser? Vamos começar por aqui. Amém. Oi, meu nome é Gabriel, eu sou dos Estados Unidos, Flórida, mas agora estou servindo uma ilha chamada Porto Rico, que é território dos Estados Unidos. Amém, amém. Meu nome é Davi Maestre, eu sou da Colômbia, estou servindo em Centroamérica. Amém. Amém. Amém, eu sou a Laura, apesar da minha cara eu venho do Brasil mesmo, e eu estava servindo agora nesses últimos meses na Coreia do Sul, e eu sirvo também no PAC em São Paulo. Amém. Bom, eu sou o Daniel, eu sou brasileiro também, já servi na Europa e hoje eu sirvo na África, mais especificamente na África do Sul. Amém. Amém, irmãos. Eu sou Ivan, eu sou argentino, mas estou servindo aqui no Brasil. Ó Senhor Jesus. E Senhor Jesus, meu nome é Pedro, né, eu sou do Brasil e servindo em Uganda, né, na África, e também estou servindo também na cooperativa. Amém. Aleluia. Eu sou Eduardo, sou brasileiro, mas graças a Deus hoje eu sirvo na Europa. Amém. Amém. Alguns falaram só o continente, né? Por exemplo, Eduardo, em que país você já visitou? Que país você já atuou? Atualmente eu estou em Portugal, né? Mas já visitei a Espanha, a Suíça, a Alemanha e a Inglaterra. Amém. O Ivan também falou que já serviu na África, né? Fala os países aí que você já foi. E graças ao Senhor, né, já fui na África, né, em Camarões. Também, graças ao Senhor, fui para Moçambique, África do Sul. Amém. Também aqui na América do Sul, já fui, né, para Chile, já fui para o Uruguai, já fui em vários estados do Brasil, também para o Peru, também fui para Portugal. Ó Senhor Jesus! Ah, Senhor Jesus. Aleluia. Bom, esse episódio, irmãos, vai ser um pouco diferente. O foco desse episódio não vai ser tanto falar sobre o que está acontecendo em cada continente, em cada país. O foco aqui vai ser a história, a experiência de cada missionário. Amém? Para você que está acompanhando, às vezes você já tem o coração de ser missionário, quer conhecer melhor os missionários. Então nós vamos focar na história de cada um. Amém? Eu queria perguntar primeiro, quem aqui, só para a gente ver, pode levantar a mão, tá? Quem aqui nasceu na vida da igreja, levanta a mão. Ok? Quem não nasceu na vida da igreja, levanta a mão. Amém. Então eu queria ouvir um pouco a história de vocês, pode ser? De como que vocês vieram para a igreja, como que vocês receberam o Senhor. Ó Senhor, quem começa? Pode ser você. Amém. Ó Senhor Jesus. Eu cresci numa denominação, né? Daí, por um evento, né, meus pais acabaram se separando. Daí, minha madrasta me apresentou pra vida da igreja, né? Assim, ela já, em questão assim de pouco tempo, já me mandou pro CEAP, né? E daí, desde então, daí eu fui aperfeiçoada no CEAP, vim aqui pra servir algum tempo na estância. Daí eu voltei pra minha cidade por causa que eu tinha que servir o exército. Daí, depois do exército, que eu passei pelo exército, eu voltei pro CEAP, né? E tô desde então, né? E já fazem, o quê? Uns mais de 5 anos. 5 anos. Quantos anos você tinha quando você veio para a vida da igreja? Acho que eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 16. 16. E você foi direto para o CEAP? Eu fui pro CEAP com 18. Foi uma questão assim de pouco tempo, assim, né? Mais de adaptação, assim, conhecer o que é
que é o falar profético e tal, né? Se adaptando, né? Porque pra ir de uma denominação pra vida da igreja, assim, é um pouco diferente, né? Uhum. Amém. E você, Ivan? Ó Senhor Jesus, minha experiência foi muito linda, né? Eu nasci de Buenos Aires, né? Nasci em Buenos Aires. E estaba pasando por algunos problemas también por adicciones, ¿no? Era muy adicto, ¿no? Pero gracias al Señor, ¿no? Un día, mira, que yo tomé una decisión muy errada, ¿no? Que yo quería tirar mi vida. Yo estaba yendo en dirección a la estación de trenes para tirarme abajo de un tren. Esa era la verdad. Tenía 22 años recién cumplidos. Y justo que en ese camino, cuando yo estaba yendo a la estación de trenes, me crucé con un hermano que se llama Sabino, que es el hermano responsable de Buenos Aires, ahí en Argentina. Y no sé, sin conocerme nada, así porque él estaba con una familia que yo sí conozco, ¿no? Él estaba, parece, conversando con esa familia que yo conocía y me llamaron a mí esa familia y estaba Sabino ahí. Entonces él me vio que yo estaba mal, así, y me dijo si podía orar por mí. Ahí él oró por mí. Amém. Hermano, cuando él oró por mí, yo sentí el Dios mismo así hablando conmigo a través. Fue así, era un sentimiento muy fuerte que despertó en mí. Y él me dijo, ¿quieres cambiar de vida? Así sin conocerme nada, fue en todo el momento. Mira, fue un día 25 de febrero de 2019. Él me dijo, ¿quieres cambiar de vida? Quiero, le digo. Entonces vení, te voy a mandar a Brasil. ¿Quieres ir al CEAPE? Me dijo, ¿no? Así que quiero. Hermano, en el mismo día que él me conoció, él me compró el pasaje y en el día 26 de febrero yo estaba en el CEAPE en Foz de Iguazú. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y hoy hace un poco más de 6 años que estoy sirviendo integralmente. E ter ido ao CEAP foi a melhor escolha que eu fiz. Amém. Ó Senhor Jesus. Isso mudou minha vida, né? Graças ao Senhor, mudou minha vida e hoje eu quero viver mais que nunca. Para passar a vontade do Senhor, né? Continuar viajando, executando a vontade do Senhor, né? Amém, amém. Olha só, a gente vê, né, o poder de transformação que a palavra tem, e é por meio das ferramentas também, né? Os dois foram ganhos, já vieram para o CEAP, já foram transformados, né? A história de vida do Ivan é impressionante, e realmente hoje, né, alguém que não era útil nem no mundo, né, agora está sendo útil, pregando o evangelho, isso nos encoraja demais, né? Eu queria ouvir dos outros, né? Vocês nasceram na vida da igreja, mas em algum momento vocês quiseram se tornar missionários, né? Minha pergunta, eu quero perguntar para o Gabriel, né? Você sempre quis ser um missionário ou esse sentimento foi surgindo com o passar do tempo? Como que foi? Então, no começo, né, eu não queria ser missionário. Na verdade, eu nasci em Colômbia, né? Nasci em Colômbia, depois aos 4 anos de idade, eu fui para Estados Unidos, cresci lá. Então, eu cresci indo para a escola normal, né? Não indo com ambientes muito bons, mas eu tinha um CEAP aí, né? Que eu visitava e via, né, os cobertores, a cobertagem, mas eu não gostava nada, não gostava nada. Mas eu tava ali, né, por obediência aos meus pais, né? Graças aos meus pais, né? Então, Amém. daí eu resolvi, não, só seguir, né? Eu vou trabalhar depois, né? Depois eu vou, assim. Mas um dia me convidaram para uma conferência em Brasil. E isso foi que mudou minha vida. Mas eu não sei como, porque foi 2022, né? 2023, perdão, né? Eu tinha todo o ano planejado, assim, todo ano planejado, assim, do que eu ia fazer, como eu ia fazer, ganhar dinheiro, não, eu vou investir aqui, investir aqui, negócios, tá? Daí eu falei, não, esse é o ano que meus pais não vão trabalhar, assim. Daí eu falei assim, não, agora foi, né? Mas daí não, mas vai pra conferência primeiro, vai pra conferência de jovens, de adolescentes, e eu, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Daí eu fui, né? E falei assim, não, tá, agora eu vou voltar, né? Acabou a conferência, eu vou voltar. Ok, que hora foi? Perdi um mês, mas não, tudo bem, né? Mas aí, não, mas vai pro CEAP. Isso, mano. Eita Deus! E eu falei assim, não, já era, não. Não. Ô mãe, como assim? Né? É,
Esse aqui pra vocês, tá. Daí, eu, não, vai. Um mês, né? E daí você vai pra conferência de internacional de fevereiro, e daí você volta, beleza? Aí você volta, tá, você volta. Daí, eu fiz CAP em Lorena, e fui chamado direto pra campo, nem sabia que era campo, não sabia que era fazer comportagem, eu só sabia que era sair com livros e salvar as pessoas, né? Mas eu não entendia nada. Mas, realmente, né, como o irmão Pedro falou, né? A melhor maneira de consolidar alguém é fazer ele praticar a palavra. Pra rua. Então, pra rua, bem, então, quando eu saí pra comportagem, os irmãos me encorajaram, nossa, foi a melhor escolha, né? E eu fui entendendo, assim, compreendendo, uau, como assim? O que que tá acontecendo? E eu fui esquecendo dos planos que eu tinha. Amém. Fui esquecendo dos planos que eu tinha no futuro e comecei a focar só no presente aí, da palavra, né? Mas, uau, que é isso? Que é essa esfera? Depois, mas tem uma coisa que foi essa coisa que realmente, falando a verdade, né? Que conquistou meu coração. Foi o PAC. Amém. PAC, né? Eu cheguei lá, eu cheguei lá, né? E eu vi outra esfera. Mas assim, eu falei, que é isso? E todo mundo na época tinha medo do PAC. Medo, não sei por quê. Até quando falaram meu nome pra ir pro PAC, todo mundo. E eu, tipo, eu vou, cara, não tenho medo, né? Daí eu cheguei lá e encontrei o posto, né? Que me tinham falado. Eu encontrei só amor. E encontrei o resultado na rua, lembra? Então eu falei, não, é esse que eu quero. Amém. É esse que eu quero. Eu tinha esquecido dos meus planos. O Senhor colocou os planos dele na laptop. E depois disso eu voltei pro CIAP. E aí é quando eu decidi, não volto. Ah, minha mãe chorou. Não, mas eu quero que você volte agora. Ah, mas né, agora tá difícil, né? O Senhor me conquistou. Então essa foi a história. Ó, Senhor, gente. Fantástico, fantástico. É realmente a palavra, quando você toca nessa vida, né? Toca na circulação de vida, não tem como resistir, né? Ó Senhor Jesus. Gabriel falou do PAC, a Laura também serve ou servia no PAC, né? Tá indo pra África do Sul agora. E vai ficar, né? Ah, Hã? Vai. fala com o Quero que você chefe. fale pra câmera ali, ó. Eu queria saber essa experiência também, Laura. Como que foi você, desde criança, o que você queria ser quando crescesse? E você já queria ser missionária? Ou como que foi essa história, né? Na verdade, você sabia que eu também não nasci na vida da igreja. Ah, é? Ok, então, eu achei que você levantou a mão, desculpa. Então, solta essa história aí. Eu não nasci na vida da igreja, irmãos. Na verdade, eu fui ganhar por um vem e ver que uma adolescente fez comigo na escola. Amém. Né? Eu cresci numa família de orientais, assim, né? Que É era mesmo? assim. Uau. Ai, mas não dá nem quer saber. Ninguém imaginava. Mas numa família orientais que eu digo assim, são todos ali certinhos, né? Nunca pensavam que precisavam de Deus, né? Família nunca foi religiosa, muito menos próxima de alguma igreja. Mas eu fui para a escola e assim que eu comecei a ir numa escola ali em São Paulo, que é onde eu moro, eu conheci uma menina que acabou se tornando minha melhor amiga quando eu tinha uns 9 anos de idade. E essa menina, no caso, ela se reúne na vida da igreja. Hoje em dia ela canta no 288, tá servindo também. E nos tornando melhores amigas, acaba que uma acaba convivendo na casa da outra, e na casa dela era o quê? Era oração, era musiquinha cristã, da vida da igreja, e eu lá me envolvendo nessa esfera. E isso foi ganhando meu coração a ponto dos pais dela também se aproximarem dos meus pais, começarem a orar pelos meus pais, e acabarem também meus pais sendo ganhos por meio do testemunho tanto dessa família, quanto também dos jovens que eles foram conhecendo. E assim decidindo se reunir, e minha casa inteira foi ganha, por causa de uma adolescente, nem adolescente, pré-adolescente, na escola, que acabou chamando outra, que foi no caso eu, né? Senhor Jesus. E desde então, né, irmãos, eu me entreguei ao Senhor. Eu fui desde aos 12 anos, lembro de ter pequenas experiências com o Senhor, que foi conquistando meu coração para realmente entregar minha vida para o Senhor. Eu fui crescendo na adolescência, essa vida da igreja maravilhosa, em que a gente vê que todo mundo funciona, né? A obra sempre funcionando, o Senhor sempre chamando a gente para funcionar. E no meu coração, adolescente, sempre foi queimando muito esse coração missionário. Amém. Lembro que eu ficava vendo aqueles vídeos lá dos irmãos servindo na África, eu ficava, nossa, eu quero ir para esses lugares quando eu crescer. E eu ficava com esse sentimento, né? Mas, e sempre fui pensando, né, Senhor, olha, quando eu terminar de fazer, quando eu entrar na faculdade, vou fazer 1 ano, trancar e servir ao Senhor, né? E foi isso que eu fiz, passei um tempo na África, mas isso foi muitos anos atrás.
E acabei me formando também. E, querendo ou não, quando a gente está envolvido, né, com o sistema do mundo, acaba que o mundo é igual o Dom Pedro tem falado, ele acaba apagando a gente do espírito evangelístico. E eu senti que isso aconteceu comigo também. Eu fui entrar na minha juventude, e por mais que eu estava ali seguindo a palavra, eu não estava seguindo tão de perto, o mundo ali me envolvendo, e eu começou a apagar muito meu coração missionário. Foi quando começou a ter vários chamamentos para ir se aperfeiçoar no PAC, né? E eu chamando todas as igrejas, todos os irmãos, independente se você é apista ou não, eu falei assim, tá, então, Senhor, eu preciso de ser ressuscitada aqui, né? Eu preciso me aproximar mais da palavra, então eu vou ali, vou dar 3 dias ali no PAC, né? Tô aqui até agora. E foram 3 dias maravilhosos, irmãos, onde eu fui aperfeiçoada, já me botaram como líder no 3º dia, eu falei assim, vocês estão... Porque começaram a me botar para aperfeiçoar comportores, sendo que eu nem comportora era. E nisso tudo eu fui provando sobrenatural, irmãos. Eu fui vendo que realmente não era sobre minha capacidade e nem muito menos sobre o que eu achava da minha vida que ela ia ser. Porque assim como Gabrielita também tinha muitos planos. Eu já tinha me formado, eu queria também usar minha profissão para o Senhor, mas o Senhor, ele tem o plano dele, da maneira dele, de como que a gente se consagra, né? Amém. Nossa consagração, ela não é condicional, né? Senhor, me consagro se eu estiver em tal lugar. Exato. Né? A gente se consagra e o Senhor envia a gente para onde ele precisa. Os trabalhadores são deles, né? E ele manda para seara onde ele precisa. E nesse tempo todo, então, acabei ficando no PAC, né? O Senhor foi confirmando, eu falei assim, vou estender mais 1 mês, né? E nesse 1 mês também, aí já veio o meu atual marido, né? Que já começou a falar comigo, conheci meu marido ali no PAC. E nisso eu acabei ficando por esse ano todo, nos casamos. E o Senhor reavivou todo esse coração missionário que tinha lá na minha adolescência também. Amém. E eu digo assim, que viver essa vida consagrada ao Senhor é a gente sempre realizar planos e sonhos que a gente nem sabia que a gente tinha, né? Porque olha onde, né, eu fui parar, acabei casando, quando eu nem imaginava que ia casar, servindo ao Senhor de uma forma tão intensa, com a vida da igreja tão maravilhosa, acabei indo pra Coreia, conhecendo pessoas, lugares incríveis, né? E eu fico pensando, nossa, tudo isso não aconteceria se eu tivesse seguido os meus planos. Sim. Então eu vejo que esse viver missionário é uma bênção, tanto pra gente continuar na circulação da vida, quanto também realizar a vontade do Senhor, que é a melhor vontade que pode ter para nossas vidas. Amém. 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 Rapaz, você vê, né, que nem todos tinham esse plano de, quando eu crescer, eu quero ser um missionário, eu vou... E ninguém aqui virou missionário, eu creio, seguindo o plano humano, né, o nosso esforço, a nossa estratégia, mas quando a gente toca na palavra, é o Senhor que vai conduzindo, né? Agora, eu sei que tem muitas vezes, a gente fica com medo, né, do Senhor chamar. Às vezes eu tenho o sonho, puxa, eu quero estudar isso, eu quero trabalhar, eu quero casar, eu quero fazer isso, tal. Também quero servir o Senhor, mas seguindo o meu plano, né? Eu não conheço ainda nenhum missionário que, se tornando missionário e saindo, né? Assim, mesmo saindo do seu próprio plano, ou seguindo o plano do Senhor, alguém que se arrependeu, né? De olhar e falar, puxa, não, eu deveria ter seguido o meu plano. Realmente você vê, né? A Laura... Ela foi pro PAC, no final acabou ficando, casou, foi para a Coreia, serviu, né? De uma forma muito sobrenatural, né? Eu queria ouvir também, Dudu, e a sua experiência de chamamento, né? Como que foi, também o CEAP, o seu serviço, conta um pouco da sua experiência. Amém, aleluia. Está claro que o CEAP é uma ferramenta maravilhosa, né? E ela mudou a vida de cada um que está aqui, né? E os que estão assistindo também. A minha experiência, né? Meu pai, minha família recebeu um chamamento numa conferência aqui em 2019 para servir no exterior, né? E aí meus pais foram obedientes, né, a isso. Nós fomos até lá, Portugal. E quando chegamos em Portugal, ia ter, na Espanha, né? Ia ter o primeiro CEAP depois de muito tempo que não havia CEAP, né? Na Europa. E aí meu pai falou assim, não, eu já vou ligar aqui pros irmãos, você já vai, não sei o quê. Eu falei, oxe pai, nem falou comigo ainda. Aí meu pai falou assim, não, são 2 meses de CEAP. Pai, 2 meses, porque aqui eu já tinha feito CEAP em Lorena, né? Só que eu tinha ficado no máximo 1 semana. Então pra mim mais que 1 semana já era muita coisa, né? Então ficar 2 meses, eu falei, meu, parecia que era 2 anos. Mas eu fui obediente, né? O que eu mais ganhei, né, foi a questão do princípio da obediência, né? Então muitos podem estar recebendo o chamamento do Senhor, né, para servir em outros lugares, mas precisa ter esse coração de obediência, né? Porque quando nós obedecemos, o Senhor, ele traz a bênção, né? Então aí eu fui pro CEAP, irmãos, CEAP mudou minha vida. Amém. Lá em Madrid, só para os irmãos terem uma ideia, né? Lá a gente estava no verão e ainda era época de Covid, né?
2022, tava terminando, né, lá. E aí, todo dia a gente saía pra rua e lá tava muito calor. Era assim, todo dia acima de 40 graus, com sensação de 50, mas foi maravilhoso. E aí, os irmãos alugaram um apartamento que era pra 11 serapistas, né? Mas no final teve 21. Dentro de uma casinha assim, que não tinha espaço, com Covid, não tinha água. Irmãos, foi uma experiência assim, muito marcante, mas eu ganhei isso porque eu valorizei isso, né? Às vezes a gente reclama muito, né? Murmura muito, né? Mas eu ganhei muito isso, né? E aí, quando a gente saía pra rua era diferente, porque a gente amava as pessoas, né? Olhava as pessoas de uma maneira diferente, né? Como o Pedro tem falado, esse amor, né? A palavra tem gerado esse amor em nós. E desde aí eu fiquei um mês em Madrid, né? Ganhou meu coração, né? E aí, a princípio, né? No começo eu não queria, né? Eu não queria ir pro SEAP, não queria, já conhecia o SEAP aqui, já conhecia os comportores, não pensava em ser comportor, mas aí quando eu fui lá pro SEAP, aí teve o SEAP em Madrid, aí voltou pro SEAP em Portugal, né? Aí foi 2 meses em Portugal, e aí foi quando eu recebi o chamamento para ser comportor. Né? Eu me consagrei sem meus pais saberem, né? Aí eu me tornei comportor, né? Depois cheguei no meu pai falando que eu já era comportor, ele falou, você tá doido, sei o quê e tal. Aí hoje lá, é assim, eu ainda, como eu fui para Portugal, eu tive que voltar 2 anos do ensino médio. Então eu voltei 2 anos lá e aí agora eu tô no último ano do ensino médio lá. Então, a princípio, eu estudo, e aí, no momento que eu tenho livre depois da escola, eu faço comportagem com os comportores. E isso tem me salvado, né? Porque se eu ficar só ali, né, no meu viver do mundo, né? Porque o Pedro falou, é lícito, né? Tudo isso que a gente vê no mundo, né, de estudar, trabalhar, é lícito, né? Mas não pode tomar o nosso tempo de viver ao Senhor, né? Na comportagem, né? No viver ali da igreja, né? E é isso, graças a Deus. E isso tem me salvado todo dia. Aleluia. Muito bom, muito bom. Bom, tá todo mundo, né? Quando a gente vai ouvir a experiência de cada um, todo mundo falando, eu fui pro SEAP, eu fui pro PAC, né? E às vezes alguém que está assistindo fala, puxa, eu também quero esse SEAP aí, né? Mudou a vida de todo mundo, mas o que que é o SEAP? Então, só para explicar um pouco, SEAP é Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, né? É um centro missionário onde nós vamos para sermos aperfeiçoados como missionários, como colportores. Colportores são aqueles que pregam o evangelho do reino por meio de livros, né? Então nós viajamos, nós saímos, vamos de cidade em cidade, orando pelas pessoas, pregando o evangelho, semeando a palavra de Deus por meio dos livros, levantando contatos, levantando igrejas, né? E todos nós tivemos essa experiência de sermos aperfeiçoados no SEAP. Sobre PAC também, né? A Laura falou, PAC é o posto avançado de colportores. Tem algumas bases, né? Tem em São Paulo, tem na Colômbia, tem em Foz do Iguaçu. Né? Futuramente queremos ser na África. Europa. E Europa. Aleluia! Estados Unidos. Estados Unidos! Mas são bases, né? São equipes onde os colportores vão para serem mais aperfeiçoados, né? Para ter mais intensidade. É o PAC, né? Você vai para ser impactado. Amém? Então, aleluia. Agora eu queria ouvir a história um pouco do Davi. Né? Davi, como é que, falando já de PAC, falando de SEAP, né? Qual que é a sua experiência lá na Colômbia, né? Na América Central também? Isso, então, a minha experiência é que eu também nasci na Via da Igreja, né? E não tinha planejado ser missionário, né? De criança, nem lembro o que queria ser. Aí depois eu dei um pouco de trabalho na adolescência para meus pais, irmãos da igreja, mas o Senhor, no seu arranjo, aí permitiu, uma conferência foi tocada e depois os irmãos me deram a oportunidade de vir para o SEAP, aqui, e aí voltei. Aí o assunto aqui, nesse tempo, os irmãos não entendiam muito o assunto de um jovem que terminou o ensino médio, dedicar-se a comportor. Lá na Colômbia isso era loucura. Impossível, né? Loucura aí, vai lá, não, tem que estudar. Aí, mas eu comecei a estudar com um coração de missionário. Amém, amém. Eu, cada vez que ia para a faculdade, eu falava para mim mesmo, tá entrando um comportor, tá entrando um missionário a estudar. Aí depois me formei, o Senhor me deu uma esposa muito linda, também comportora,
de coração de comportora, né? Bom, isso aí toda longa. A gente visitava os pastores quando isso. Depois eu formei uma empresa, graças ao Senhor, o Senhor me está abençoando. E esse fogo para ser missionário nunca parou. Bem, Depois que eu vim para o CEAP, que o CEAP é uma fábrica de comportores, né? Bem, esse é o CEAP. Aí esse fogo nunca parou, o Senhor permitiu uma situação muito forte na minha família e confirmou esse chamamento para eu me dedicar à colportagem. Aí nesse momento eu queria ter a empresa e colportagem. Mas não deu conta, né? Meu pai me encorajou e vários irmãos, e não dá para servir do Senhor. Ou é um, é o outro. Aí no final das contas, o Senhor deu a graça de entrar nessa maior profissão do universo. Bem, a comportagem somos profissionais. A nossa profissão qual é? Levar o evangelho do reino, que é a comportagem. Um missionário é um cara que está trabalhando para trazer o Senhor de volta. E para concluir, qual é o meu foco hoje? É poder apoiar todo aquele que o apoio que eu não tive, né, nesse tempo. Todo assim como esse rapaz, qualquer aí que não estão deixando ele, mas aqui tem alguém para apoiar, né? Bem, tem uma equipe aí, vamos lá. Não, que vai deixa, larga tudo isso. Amém. Então, eu sempre falo, um irmão na igreja, ou ele oferta bem, ou é comportor. Então, amém. Ou oferta ou é comportor? Ou os dois! E viu, ficou faltando uma história aqui pra ser contada também. Qual que é a sua história? Ah, Senhor Qual que é a Jesus! sua história, Daniel? Isso não estava no script, com licença. Não, graças ao Senhor, né? Eu também nasci na vida da igreja. Quando eu era criança, adolescente, né? Em 98 começou o CEAP, né? Eu era criança, uau, CEAP. O CEAP começou aqui na Estância, né? Assim, o CEAP dessa região começou aqui na Estância e eu cresci aqui, né? E aí, eu também, quando eu falava, quando eu crescer eu quero ser CEAPista, né? Quando eu crescer eu quero ser CEAPista. Mas eu queria só fazer CEAP e depois seguir minha vida, né? Eu fiz faculdade, fiz engenharia mecânica, queria trabalhar com avião e tal, né? Mas eu fiz, no meio da faculdade eu tranquei para fazer o CEAP, e aí os irmãos tentaram me encorajar a ficar mais, eu tinha separado só um semestre, queriam que eu ficasse um ano, eu não, tem que voltar, e de fato eu voltei para estudar, né? Mas aquilo ficou, né, no coração, uma vez que você experimenta, né, tá na rua, levando o evangelho, eu lembro, tá na faculdade, especialmente no último ano, estava trabalhando já, fazendo estágio, eu lembro, sentado assim, numa mesa parecida como essa, no estágio, lá numa fábrica de papel, e todo mundo falando assim, máquina tal, tá assim, 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 outra máquina quebrou, tem que trocar esse parafuso, e nós estamos produzindo tantas toneladas de papel, e lá dentro eu pensei, gente, o que eu tô fazendo aqui, né? Ou seja, eu podia estar numa reunião em volta, mas falando assim, não, que tem que ir para tal cidade, tem que levantar mais CEAPista, tem que pregar o evangelho em tal país, quem que nós vamos enviar? E aquilo foi queimando, né? E eu lembro, eu tive comunhão com meus pais, tive comunhão com alguns irmãos que me encorajaram realmente a servir o Senhor. E no fim do ano, eu fui para o meu chefe e eu pude falar assim, olha, eles já queriam me efetivar, né? Já queriam que eu ficasse na empresa depois de me formar. Mas eu falei, olha, eu agradeço por toda a oportunidade e tudo, mas eu vou servir o Senhor. Deus está me chamando para ser missionário, né? E eles ficaram sem entender nada, claro. Mas, irmãos, foi tão libertador poder chegar no chefe e falar isso, né? Geralmente o povo quer parar de trabalhar, né? Mas foi libertador não por causa disso. Foi porque realmente eu vi, puxa, eu vou servir o Senhor, né? E aí eu pude servir um ano na Europa, né? No Bucafé.
servi na Inglaterra, servi na Suíça, no Bucafé, voltei, continuei servindo no Bucafé aqui, e aí 2 anos e meio atrás me chamaram para ajudar no CEAP, aí eu vim para Campinas, depois eu fui para Lorena, e aí, irmãos, só foi pegando fogo aqui dentro, né? E veio aquele sentimento de realmente é para isso que o Senhor me chamou, né? Para isso que o Senhor me criou. Então, eu tenho muita alegria, né? Graças ao Senhor. Desde então, claro, no meio disso, casei também, né? Conheci ela no CEAP nas férias, minha esposa, né? Fica a dica, tá? Quem quer casar, não, vai pro CEAP pelos motivos certos. Vai pro CEAP pelos motivos certos, mas... Nossa, Senhor Jesus. Não sei se dá pra cortar depois, né? Fica aqui, Mas Não, quando a gente decide servir o Senhor realmente cuida das nossas coisas, né? Quando a gente quer planejar as nossas próprias coisas, no nosso esforço, né? No máximo, no melhor dos casos, pode dar meio certo, e no pior dos casos dá errado, né? Agora, quando a gente decide servir o Senhor, não tem erro, né? Que o Senhor começa a cuidar, Ele cuida de toda a nossa vida, né? Ó Senhor Jesus. Quando é que você vai voltar pra Europa agora? Hã? Quando é que você vai voltar? Ô, Senhor. Aí, então, aí isso é outra coisa. Eu fiquei pensando, eu quero ir pra Europa, quero ir pra Europa. E aí, 1 ano e meio atrás, os irmãos me ligaram, né? Eu tinha acabado de chegar no CEAP um dia, me ligaram, era no começo do ano, dia 2 de janeiro, eu acho. O irmão Jones me liga e falou, Daniel, você vai pra África, né? E aí eu fui pra África e desde então não voltei mais, tá? Mas, ó Senhor Jesus. A gente vê também nessa questão dos planos, né? Quando eu era criança, né, eu tinha vários planos. Eu queria ser isso, queria ser aquilo. Meus pais falavam que eu era de lua, né? Que uma hora eu queria ser isso, depois eu queria ser aquilo, depois eu queria ser aquilo. E por fim, né, um pouco antes de eu ir pro CEA pela primeira vez, né, eu queria ser, vamos dizer, eu queria ser professor. Queria ser professor de história e filosofia. Eu ia falar, né? Filosofia. E, e daí eu fui lá, daí o senhor falou, não é pra isso que eu te chamei. Daí eu falei, tá bom. Daí eu fui lá e tranquei. Aí eu queria fugir do chamado, né? Acho que, não sei se tem irmãos também que tá passando por isso, né, de fugindo, né? Daí eu fui, daí tava dando a idade de eu ir pro exército, né, e tal. Daí eu falei, vou pro CEAP passar uns 3 meses antes, né, de eu me apresentar. Nessa daí eu fui, né, até conheci o Ivan, né, quando eu fui pra estância. Aí eu tive que voltar. Aí fui lá e tal, fiquei lá no exército e tal, achando que eu tinha realizado meu sonho, né, cumpri minha cota de CEAPista, eu já fui pro CEAP. Aí o senhor, o que ele fez? Ele me fez machucar meu tornozelo. Aí eu fiquei lá parado em casa, daí eu falei, senhor, se o senhor fazer eu melhorar, né, eu vou largar tudo e vou servir o senhor até o senhor voltar. E foi dito e feito, deu uma semana, meu tornozelo já tava bom, e eu falei, Deus, o senhor falou, agora você vai ter que cumprir tua parte. E voltei, né, já fui pra Foz, né, e tal. E justamente tava passando uma equipe de comportor na minha cidade. Aí não teve pra onde correr isso. Né? Então é isso, né? Quando o Senhor ele te chama, ele vai começar a fechar o cerco ao teu redor. Vai começar a fechar uma porta aqui, outra ali, outra ali, outra ali, até você, fala assim, até você ficar sem saída, né? Até a única opção ser ele, né? Senhor Jesus. Havia missionários, assim, como falou Davi, a profissão mais linda que pode existir. É algo hermoso, assim, não tem explicação, né? Quando a gente serve o Senhor como missionário em tempo integral também, né? Como muitos dizem, aí a gente pode ver de fato também, né? O cuidado do Senhor, né? O amor do Senhor, né? O Senhor cuida muito bem de nós, né? Acho que a maioria de nós aqui serve integralmente e o Senhor cuida de tudo. Tudo. O Senhor não esquece de nada, cuida de todos os detalhes, né? Assim como está compartilhando o seu malta, tá nem café. A questão é, vem ver pro certo. Só vem. O Senhor também cuida, né? Uma esposa maravilhosa, né? Mas o Senhor cuida de tudo também, sabe?
E acho que o que muitas vezes trava, né, alguns, né, que eu converso com alguns jovens, e que o coração está queimando, mas um medo trava eles, né? Mas, irmão, né, temos que encorajar os jovens, né, a escolher, né? Nesse momento que o Senhor está queimando teu coração, escolhe, larga tudo, vai, né? Não vai se arrepender, não. Ó Senhor Jesus. Amém. É isso aí. A gente está falando de não se arrepender, né? Eu tenho duas perguntas agora. Eu queria, né, quem quiser responder. A primeira, claro, a gente fala que não se arrepende, e isso é fato, né? Mas não quer dizer que tudo é mil maravilhas, né? Às vezes a gente está lá no meio da rua, debaixo do sol, está sendo perseguido por causa da pregação do evangelho, né? Enfim, tem muitas dificuldades, tem muitas lutas, né? E às vezes a gente está vendo, né? O inimigo, ele vem e começa a falar algumas coisas no ouvido, tentando nos levar a desistir, tentando nos desanimar, nos desencorajar. Então eu queria saber, a primeira pergunta é essa, alguma vez, já teve algum momento que você quis desistir, que estava muito difícil, você pensou em desistir, e o que te levou a não desistir, né, a prosseguir? Posso falar? Por favor. Bem, eu tive uma experiência muito forte com a imersão na palavra, né? Na época que eu tava estudando, tô estudando ainda, né? Mas, não sei porquê, mas eu comecei a ter muitas dúvidas, né? Sobre tudo, sobre a palavra, sobre o irmão Pedro, né? Enfim, sobre tudo na obra, né? E aí foi bem na época que o irmão Pedro começou a falar sobre a imersão. E isso foi algo novo, né? Eu falei, cara, eu preciso praticar isso pra ver se isso vai funcionar. Foi quando eu imprimi aquele papelzinho, né? Das notas, né? Não tinha essa de 4 pontos, né? Era as notas, né? Aí imprimi as notas e guardava no bolso, né? E ia pra escola. Aí toda vez que eu tinha dúvida, eu pegava a imersão e imergia. Senhor, me ajuda, tira minhas dúvidas. E aí, toda hora que vinha dúvida, eu fazia imersão. E aí, nesse momento que eu tava mal, eu pensava em desistir, pensava em sair, sei lá, que eu pensava em muitas coisas, né? A gente, na hora do desespero, né? O mais fácil é desistir de tudo, né? Só que aí, graças a Deus pela imersão. A imersão salvou minha vida, né? Eu posso testificar isso porque a todo momento eu tava imergindo, né? Então, realmente, né? Essa experiência, ela mudou minha vida, me salvou, né? E às vezes eu tava na escola sem fazer nada, aí começava a vir dúvida. E foi bem na época que eu tava, os professores estavam ensinando sobre outras religiões, né? Enfim, muitas religiões, né? E aí, querendo ou não, o inimigo ataca de qualquer forma, né? Até nisso. E aí, graças a Deus, porque a palavra profética salvou minha vida, né? E aí, depois que... aquilo que o Pedro falou, né? O pecado, você consegue se arrepender e voltar pra luz, né? Pra vida. Mas quando você tá na morte, é um processo demorado, né? Não é de um dia pro outro, é ao longo do tempo, né? Aos poucos, né? E essa foi a minha experiência também. Tava na morte, mas por meio da palavra profética, eu voltei pra vida. E aí, graças ao Senhor. Aleluia. Também, assim, né, eu nunca tive, graças ao Senhor, né, nunca tive um sentimento de ir embora, né, não tem como, graças ao Senhor, graças ao Senhor. Mas sim, teve muitos momentos muito difíceis pra mim, assim, que eu falava, nossa, não dá, né, não tem pra onde eu ir, mas também aqui, nossa, o que tá acontecendo, né, por que tá assim tão difícil pra mim? Mas aí numa parte da imersão, né, e falava assim, o pâmpano que permanece na videira, né? O Senhor vai limpar e ele vai produzir frutos. Amém. Então eu falei assim, não, então é isso, já resolveu, o Senhor resolveu. É só eu permanecer. Amém. Daí eu comecei a esquecer de tudo, porque o inimigo quer atacar a nossa mente, né? Ele quer atacar os nossos pensamentos. E eu falei assim, não importa o ataque, eu vou permanecer, né? E agora, né, faz um tempo já começaram a falar, né, sobre que, né, nós temos que desgastar nossa vida pelo Senhor mesmo, né? A vida da igreja nos consome. Eu prefiro estar desgastando minha vida, prefiro estar, né, desgastando minha energia para salvar a vida das pessoas, que na mão do mundo, né, que desgastando minha energia em trabalhando para levantar dinheiro, né? E o mundo só vai estar contra você. Porque nós somos filhos de Deus. O mundo nos odeia. O mundo nos odeia. Então, esse é o meu coração, é assim, para voltar a encorajar. Como você falou, nunca pare de emergir.
nunca para de desistir. Amém. Porque Jesus também sofreu. E aí, você não pode sofrer, né? Eu quero ser como Jesus, aquele que permaneceu. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Uma das coisas que mais me fez permanecer, né? Apesar de todas as dificuldades, né, e tal. Acho que foi aquilo lá que eu falei pro Senhor, né? Que eu tinha comentado, né? Que eu falei pro Senhor, vou te servir até o Senhor voltar. E eu pensava assim, ir embora, daí o Senhor me fazia lembrar. Lembra que você falou aquilo? Você falou, agora você vai ter que cumprir. Sim. Né? E isso ali sempre me encorajava a ficar mais, né? Ficar. Apesar de toda a dificuldade que eu ia passando, né? Senhor Jesus, mas um momento assim que eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Foi quando eu tava indo lá na África ainda. Tava lá em Uganda, no meio da África. Aí, tipo, teve alguns dias, né, que só tava eu e um outro irmão que também era da África. Só tava, acho que foi bem pouco tempo assim. Daí eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo aqui, cara? Só tem eu de brasileiro aqui. E daí eu ficava meio perdido assim, mas graças ao Senhor, o Senhor também usou os irmãos de lá, né, pra ir me encorajando, né? Senhor Jesus, e eu também lembro, e o Senhor ia me dando experiências, né? Experiências na comportagem que o Senhor ia me encorajando a ficar, né? Lembrava também das experiências anteriores, né? E eu acho que também é o que faz muitos comportores permanecer, né? Lembrar dessas experiências passadas, né? Mesmo assim, num dia que tá mais travado, né? A comportagem não tá fluindo, você lembra, não. Até tal hora, uma vez eu só passei tantos kits, então, e ainda tá cedo, então vai dar certo. Então, e essas experiências fazem com que a gente permaneça, né? E faz com que a gente persevere mais, né? Amém. 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 Bom, a segunda pergunta, agora do lado positivo, né? O irmão Pedro falou, a gente está desfrutando muito nessa conferência, que realmente nada melhor do que servir o Senhor, né? A melhor coisa que nós podemos fazer da nossa vida é servir o Senhor. Eu creio que quando a gente está servindo, né, tá na rua, tá pregando o evangelho, tá cuidando da igreja, em algum momento vem aquele sentimento. Como eu falei, para mim, eu tenho certeza, né? Teve aquele dia que eu olhei e falei, puxa, eu não queria estar em nenhum outro lugar, fazendo nenhuma outra coisa a não ser isso, servir o Senhor, né? A gente tá até cansado. Eu lembro uma vez, eu tava lá no Paraná, em Umuarama, chegamos muito tarde, eu tava muito cansado da reportagem, era acho que 1 da manhã já, tava quebrado. Aí eu comecei a chorar, chorar de alegria. Falou, Senhor, obrigado porque eu posso fazer parte disso, né? Eu não queria estar em nenhum outro lugar, né? Eu queria, é para isso que o Senhor me criou. Então eu queria ouvir a experiência de vocês também nesse sentido, né? Amém. Você respondeu, né, também a pergunta. Eu quero responder aí porque eu me identifico muito aí com esse ponto de que, de fato, nós estamos vivendo para o que fomos criados. Sim. Fomos criados para isso aqui, né? Amém. E a comportagem é um trabalho. A gente está trabalhando, mas vale a pena, né? Não é para não é perdido esse trabalho. Então, nesse assunto, eu sempre falo para os CAPistas, comportores, eu falo, se o Senhor, para os outros jovens também, né, na igreja, se o Senhor não o chamou ainda para ser comportor, faz comportagem, né? Vive tua vida, né? Estuda, trabalha, não tem problema não. Se o Senhor chamou você, rapaz, larga tudo na hora. Se o Senhor está chamando, duvida não. O assunto é sério. Se o Senhor ainda dá licença para ter uma vida, né? Faz comportagem por hora e trabalho, não tem problema não. Então, eu quero falar com os que estão aí seguindo a transmissão. Amém. Que está esse podcast, depois você fala o significado. Quero falar para você, é um assunto de eleição. Eleição, né? É o nome é eleição? Eleição. O irmão, nessa conferência, falou de que temos que ter uma eleição. Uma escolha. Se você tem esse fogo no seu coração, o Senhor está incomodando você, isso não vai parar, não. Você tem que obedecer. Bem, amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. eu quero levantar, né?
Se há algo que me enche assim da alegria minha é a gratidão, sabe? Como eu falei, né? Eu estava a ponto de morrer, né? Mas hoje, graças a Deus, né? Tô no caminho certo, né? Tô na vida, né? Mas, como posso falar, é ser fiel no pouco, né? Ser fiel um pouco, né? Tipo, e como eu tava falando da vida também, Daniel, tipo, sentir-se, tem que se sentir participante de tudo também. Eu lembro na pandemia, né? Tava tudo parado, tudo, né? Mas na casa do irmão amigo, tinha muitas comunhões com os cooperadores, etc, né? Se vê, né? Eu não sentava na mesa, não participava da comunhão, mas eu participava no meu serviço. E levar um copo de água aí, cozinhar para os irmãos, etc, né? Eu me sentia feliz, né? Com satisfação e grato, né? Por estar cooperando com isso e ser participante, né? Depois dos irmãos, né? Levarem toda essa palavra que o irmão Pedro estava passando para suas regiões, né? Então, isso a mim me dá muita gratidão, sabe? Não sei, algo que a mim me hace permanecer é a gratidão, assim, com os irmãos. Porque também eles nunca desistiram, né? No momento mais difíceis, né? Quem estão são os irmãos, para ser sincero. E algo que me faz permanecer a mim com muita alegria é isso. Também é viajar, né? A experiência lá em Camarões, quando eu fui para a África. Você vê todos esses jovens, irmãos adultos, adolescentes, jovens, todo mundo, irmão, cheio de vigor evangelístico. Amém. Doido por ter seu passaporte, vir aqui no Brasil, viajar para outros lugares. Tanto assim que hoje a gente escutou, né? Que os irmãos do Congo estão indo para a República Centro-Africana, para Madagascar. Tipo, né? O que nós estamos vivendo aqui também estão vivendo lá, né? Amém. Porque a mesma palavra que nós estamos recebendo, eles estão recebendo. Amém. E tá tudo circulando, né? E isso a mim, sabe, mirar assim o que está acontecendo na Ásia, na Europa, na África, a mim isso me faz, sabe, irmão, permanecer assim firme, com alegria, com esperança, né? Também algo maravilhoso que experimentei, né? Assim que eu casei, né? Faz uma semana, acho. Eu já fui para a África junto com minha esposa. E foi um momento, irmãos, maravilhoso. Amém. Maravilhoso, assim, poder ver também a minha esposa servir com as crianças. Na África tem muitas crianças, muitas crianças. E você vê a alegria também dela, né? Então isso me faz ainda, irmão, permanecer mais firme, buscar mais o Senhor, né? Fazer mais a palavra circulando. Amém. E Senhor Jesus, uma coisa que uma vez o irmão Pedro falou, né? Era que o Senhor não quer robô, né? Cada um tem a sua própria personalidade, né? Tem os seus gostos, né? Senhor Jesus. E uma coisa eu, s- que eu sempre gostei desde criança foi viajar, né? E o Senhor, ele tem usado isso, né? Bastante, né? Que o Senhor, ele quer que o evangelho seja pregado para toda a terra, né? Senhor Jesus. E para você ir para toda a terra, você tem que fazer o quê? Viajar, né? Então, o Senhor, digamos que o Senhor tem usado bastante isso, né? Comigo, né? Com esse lance de viajar, né? Senhor Jesus. E nessas assim de viajar, né? Eu falei, eu quero ir pra África. Quando começou a surgir o lance, quando começou a surgir o chamamento pra África, eu falei, eu quero ir, quero ir, quero ir, quero ir. E o Senhor acabou me mandando, né? Graças ao Senhor, né? E daí lá, né? Quando eu fui pra Uganda, encontrei vários meninos, né? Vários jovens assim, né? E daí a gente foi aperfeiçoando eles, né? E tal. E daí teve um que eu vi recentemente numa foto ali no Missões no Exterior que tava lá na Tanzânia, né? Que ele era da Tanzânia, mas estava em Uganda. E ele tava passando 10 livros, 15 livros. Eu fiquei, rapaz, cara, esse menino aí, tipo, ele tava lá em Uganda quando eu tava lá também, sabe? E não tava passando um pouco assim, ficava vindo pedir ajuda. Então, acredito assim que essas experiências assim que o Senhor te dá, né, de frutos, né, Amém. te fazem permanecer também, né? O Senhor, Amém. né? Você é aqueles ramos que tá produzindo frutos, né? Gerando outras pessoas que também vão produzir mais frutos, né? Senhor Jesus. E então isso é uma das experiências mais gratificantes, assim, que eu acho que na vida da igreja a gente pode ter, né? Gerar frutos, né? Ver que o teu trabalho tá dando resultado, né, pro Senhor, né? Senhor Jesus. Amém. E aí, Laurinha? Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, isso que o Pedro falou é muito real, né? O Senhor não precisaria nos dar provas físicas do quanto Ele está se movendo, mas Ele é muito, muito bondoso conosco, né? E à medida que a gente vai se entregando para a obra,
o Senhor ele também vai confirmando por meio de sinais e milagres. Isso mostra pra gente quanto que tudo isso vale tanto a pena, né? Porque de fato, o maior privilégio é esse, a gente tá vivendo nessa vida da igreja em ressurreição, onde o Senhor tem trazido unidade pra igreja, assim como o Iva falou, em todos os lugares seguindo o mesmo falar, acontecendo as mesmas coisas. E a gente vê que isso que é gratificante, a gente tá vivendo dentro de algo que tem um propósito muito superior, que não tá nessa esfera terrena, a gente não tá edificando uma instituição religiosa aqui na Terra, a gente tá trazendo o reino do Senhor de volta. Isso é um outro plano, é o plano espiritual. Só que muitas vezes acontece desânimo em mim quando eu vou pro plano terreno e às vezes vejo as dificuldades, ou vejo as coisas que estão diante de mim, e mesmo assim nesse plano terreno, às vezes o Senhor ele vai lá e traz uma experiência, né, de alguém na rua que vai lá e agradece o fato de eu estar consagrada, ou alguém na rua que começa a chorar pelo fato de eu ter abordado e orado por ela. Tudo isso vai somando experiências naquele versículo, né? Com que crerão, senão a quem pregue, né? E o Senhor mostra pra gente, é você essa pessoa. Amém. E mostra que tudo isso vale a pena. E na minha experiência, uma das formas que o Senhor mais tem me mostrado como é maravilhoso se consagrar ao Senhor, é a maneira como Ele supre todos os aspectos da nossa vida. Todo mundo aqui, alguns tiveram experiência de casar também, né? E eu tive essa experiência também quando eu estava lá servindo no PAC, me consagrei, não sabia mais como ia ser minha vida, nem profissionalmente, financeiramente, nem familiar, eu não sabia como ia ser nada. Eu só fui seguindo realmente o fluir do Senhor. E nisso eu fui vendo o Senhor me colocando em cada lugar, né, conhecendo tanto o Riad, mas também suprindo de diversas formas que eu nem imaginaria que eu seria suprida. Porque lá no PAC, né, o Riad, a gente teve experiências muito fortes com o Senhor, mas aí, no final das contas, noivamos, em 3 meses casamos. Né, nesse nível, assim, de dinâmico, de comportagem dinâmica. Vida dinâmica. E que casamento que se organiza em 3 meses? Não existe isso no mundo secular. E ainda mais eu estava no PAC, servindo de segunda até sábado, até sexta-feira, e sendo que sexta-feira de noite eu tirava os kits da mochila, botava roupa para ir para casa de adolescente, ser capitã da casa de adolescente de São Paulo também. Eu estava nesse ritmo em que não sobrava tempo para eu pensar em organizar coisas como casamento ou pensar no meu futuro, né? Mas nisso tudo eu fui sentindo uma paz do Senhor da realidade do versículo que a gente prova de Mateus, né? Buscar o reino do Senhor em primeiro lugar e todo o resto é acrescentado. E eu senti isso na prática, irmãos. A fato de eu estar me consagrando e servindo ao Senhor, buscando o reino, Ele supre de uma forma que a gente não precisa nem se preocupar. A imersão estava falando isso uns meses atrás, né, uns 2 meses atrás, em que quem ama a vinda do Senhor, né, luta e se consagra e batalha para fazer isso, e não perde tempo buscando os próprios interesses. E por que não perde tempo? Porque você buscar os seus próprios interesses fora dos planos do Senhor é uma perda de tempo, porque o Senhor poderia estar fazendo de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais perfeita, se você tivesse largado mão e ido cuidar das coisas dele, né? E foi isso que eu senti na minha vida. Que à medida que eu fui lá, a Laura pragmática, que sempre gostou de ter muitos planos, de ter tudo planejado, tudo numa planilha, larguei mão e fui cuidar das coisas do Senhor, fechei os olhos para aquelas coisas minhas, falei assim, Senhor, cuida. O Senhor foi suprindo de formas que eu, humanamente, não conseguiria fazer nem na minha maior capacidade ou na minha melhor tentativa, né? Tanto questões de casamento, enfim. Tudo o resto foi suprido, isso vai mostrando pra mim como eu tô no melhor lugar. Amém. Né? O Senhor vai fazendo as escolhas, o Senhor vai direcionando, o Senhor vai conduzindo. E aí isso vai me aperfeiçoando nessa questão, né, de que a minha consagração é me entregar pro Senhor e Ele vai direcionando os passos, né, de acordo com a minha vontade. E essa vontade do Senhor sempre vai ser melhor. Amém. Eu não imaginava também, assim como eu, 3 meses de casada, fui enviado pra Coreia do Sul, né, não foi aqui pertinho, foi lá no fim do mundo, né, do outro lado do mundo, né. E assim, e essa experiência gerou também uma certa ansiedade em mim, mas à medida que a gente foi vendo como que o Senhor queria que a gente estivesse lá nesse tempo, nesse momento, para fazer tudo o que aconteceu ali, pela nossa simplicidade e obediência, e não pela nossa capacidade, puxa, isso faz tudo valer a pena, né? Amém. Mostrar como os planos do Senhor são muito maiores Amém. que os nossos. Amém. Então, só pegar o gancho, né, com isso aí, só fazer o contraponto, certo? Se você quer casar e for pro CEAP para isso, você pode até casar, mas você vai servir o Senhor, amém? Amém. Aleluia! Isso, ó, foi pra África, foi pra Coreia, tá? Não é casar pra você, não. Deixa eu contar assim rapidinho. Quando eu casei, tava na lua de mel, assim, tava passando em São Paulo, né? Tava passeando por um parque aquático, etc. Imagina, casei no seguinte dia, fui passear, etc, né? E
O irmão me faz uma videochamada, tá? Como você está, etc. Não, quero comunicar que o dia 7 de não sei que mês você está indo para a África. E a gente casou, no dia seguinte já falaram que estamos indo para a África. Amém. Como Isso que é lua de mel, né, gente? E eu que na minha lua de mel, os irmãos estenderam para servir em Portugal com o Dudu. Olha só, amém, amém. Irmãos, foi muito boa a conversa, né? Mas nós vamos precisar encerrar agora. Ó Senhor Jesus. Mas antes, né, eu queria só compartilhar. A gente está vendo com a experiência de todos. Tem alguns pontos em comum, né? Primeiro é a palavra. Essa circulação de vida, a palavra profética. Quando nós ouvimos a palavra viva de Deus, aquilo queima no nosso coração. E aí não tem como nós ficarmos parados. Nós reagimos, é uma palavra que nos move, é uma palavra que nos põe em ação, né? E quando nós obedecemos, né, obedecendo a palavra, seguindo a direção que o Senhor nos dá, isso realmente nos dá muita alegria, nos dá muita paz. E essa alegria não é porque nosso sonho está sendo realizado, mas porque nós estamos realizando o sonho de Deus. Amém. Estamos fazendo a vontade de Deus. Amém. Quando nós saímos para a rua, vemos a condição das ovelhas, né? Das pessoas aflitas, exaustas, sem pastor. Aí nós temos aquele coração que o Senhor tem, cheio de amor, né? Amando uns aos outros. E isso só pode vir por meio da vida de Deus, só vem por meio da palavra. Né? Então eu quero encorajar todos que estão nos assistindo, né? Continue seguindo a palavra profética, fazendo imersão, né? Ruminando, meditando, inculcando essa palavra no coração, e tudo que o Senhor falar, não demore para obedecer. Amém. Se o Senhor está te chamando, se o Senhor está te incomodando, está se movendo aqui, falando, olha, vai para o CEAP, vai pegar o evangelho, né? Eu quero que você também se torne um missionário, não resista, não fuja, né? Obedeça, que esse é o caminho da bênção, né? Esse é o caminho da vida, e isso você vai fazer parte, né, desse grande exército para trazer o Senhor de volta. Né? Isso que realmente queima no nosso coração. Amém? Então, para encerrar, nós vamos fazer uma oração por você que está nos assistindo. Enquanto isso também, nós vamos colocar, eu quero encorajar, né, como o Davi falou, você sai para a rua, né, faz comportagem, mas você também oferta. Então, né, tudo isso só é possível pelas orações, pelas ofertas dos irmãos, né? Então nós vamos colocar o Pix também para você ofertar para as missões no exterior. Isso vai contribuir na América do Norte, Europa, América Central, África, Austrália, Ásia, para que o Evangelho do Reino chegue a toda a terra. Ó Senhor Jesus. Então eu vou orar por vocês, amém? Posso orar por você? Pode. Amém. E enquanto eu oro, vai ofertando, amém? Eu vou orar bastante para dar mais tempo, amém? Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por esse podcast. Senhor, obrigado pela comunhão, essa comunhão de vida. Senhor, fazendo a palavra circular, ouvindo a experiência de cada comportor, de cada missionário. Senhor, isso realmente nos encoraja. Senhor, vale a pena te servir, vale a pena nos entregar, pelo teu reino, para lutar pelo teu reino, para trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus, Senhor, eu oro por cada um que está nos acompanhando, que o Senhor possa falar no coração de cada um deles, que o Senhor possa se mover no coração deles, e despertar cada um para fazer parte desse grande exército que vai pregar o Evangelho do Reino por toda a terra, para trazer o Senhor de volta, para gerar o filho varão, gerar os vencedores. Senhor Jesus, Senhor, usa cada um, Senhor, para levar a tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Bom, muito obrigado, gente. Nós queremos agradecer. Continua acompanhando cada episódio dessa série, né? Depois desse episódio vem o episódio 2, aí depois do 2 vem o 3 e assim por diante, amém? Então acompanhe todos os episódios e vem pro CEAP! Vem pro CEAP ser aperfeiçoado! Vem pro CEAP ser aperfeiçoado! Vem pro CEAP ser aperfeiçoado!